Na verdade, eu tenho muita pergunta aqui nesse... Fica à vontade. Já pensei um monte de coisa aqui. Na verdade, eu tenho uma pergunta para o doutor e para a Cláudia. O que acontece? Eu passei uma situação em casa, meu pai ele teve 9 AVCs. E ele era um cara muito marrento, né? Então ele não fez fisioterapia, ele enrolava na fisioterapia e Aquele tal. paciente tigrão, reclamava, né? Ele reclamava que doía, que não queria, que ele ia melhorar sozinho. Paciente difícil. Mas não pense que é a minoria não, viu? É a maioria, né? Não tô... E a gente chegou numa situação que ele ficou 100% acamado, né? Porque acho que vai atrofiando, né? E aí ele perdeu todos os movimentos. E a gente tinha, né? Tem um plano de saúde aqui, em São Paulo, principalmente, que atende bastante o público idoso. E ele era desse plano e eu só tenho elogios para ele, né? Até teve bastante assunto desse plano ultimamente, mas eu só tenho elogios. E eles tinham o que eles falavam pro meu pai, que era um atendimento home care. Então, acho que em função da demanda do meu pai ter certa dificuldade, eles tinham uma equipe que atendia ele em casa. Então, ele tinha um fisioterapeuta, e a gente acabou até dispensando pelo plano, porque ele não correspondia, né, à fisioterapia. E ele tinha a enfermeira que ia lá, ele tinha um médico que passava em casa. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque o Wendel me passou, né, um briefing de vocês, e aí eu fui tentar entender qual que era a diferença da clínica de transição, da assistência domiciliar, e eu acabei fazendo uma confusão tremenda, porque aí eu já não sei se meu pai ele tinha de fato um home care, ou se ele tinha um atendimento domiciliar melhorado. Então eu acabei misturando, eu queria entender qual que é essa diferença efetiva do atendimento domiciliar para o home care, porque eu vejo que ele não tinha uma transição, mas ele também não tinha um atendimento domiciliar puro, porque ele tinha um médico, eles trocaram, inclusive chegou no final, ele usava aquela sonda que entra pelo nariz, então eles trocaram a sonda, o rapaz foi lá tirar a radiografia para ver se a sonda estava no lugar. Sim. Então eles tinham uma estrutura até que perfeita, mas não tinha lá uma assistência todo dia. Quem ficava todo dia era minha mãe, né? Porque justamente por ser uma pessoa difícil, a gente chegou num ponto que ou ele teria que ir para uma clínica ou a gente trataria dele em casa. A gente sabia que ele numa clínica, ele não duraria muito, porque ele era um cara extremamente ligado à minha mãe, aquelas coisas. Então a gente optou pela minha mãe parar tudo que ela fazia e cuidar dele 100%. Aí ela ficou 13 anos nessa jornada aí cuidando dele. E aí hoje eu vejo que, então, acho que ele tinha um atendimento, esse plano, né, que acho que ele é voltado para o idoso, ele faz uma mistura desse atendimento de transição, que na verdade seria no ambiente hospitalar, um atendimento domiciliar equipado. Então, na verdade, mas eu queria entender qual que é essa diferença, porque na minha cabeça deu um nó tremendo aqui. E também só fazer um parênteses, o que o doutor viu nessas clínicas que deu um insight para o doutor falar, eu tenho que fazer um hospital de transição, naquelas clínicas de idosos lá, que o doutor viu, qual que era a dificuldade que tinha ali, que um atendimento de transição seria mais interessante? Eu vou deixar o doutor Berardo começar, porque eu acho, doutor, que a história dele é interessante para a gente ver como o conhecimento, o conceito a gente precisa passar. Exatamente. E eu vou deixar o doutor Berardo começar, porque a gente vai falar de etapas. Perfeito. Não é verdade? E essa etapa do pós-hospital, eu acho que começa com você mesmo. Tá bom. Até chegar a mim. Vou responder a sua última pergunta, vou começar de trás para frente, né? O que eu vi nessas casas de repouso que eu senti que estava faltando? Tudo, né? Faltava tudo, né? Faltava uma assistência de enfermagem adequada, faltava um trabalho de reabilitação no paciente que precisava, faltava uma visita médica mais frequente, esse paciente era visto uma vez por semana por médico, né? Então, à noite, por exemplo, não ficava nenhum profissional qualificado, né? Então, e eu encontrava desde idosos saudáveis que estavam ali e que continuavam ali, sem grandes problemas, porque eram saudáveis, até idosos mais dependentes, né? Isso é que me preocupava. Esses idosos dependentes, esses idosos que tinham uma sonda para se alimentar, esses idosos que tinham
o que antigamente se chamava escara, que são aqueles ferimentos por pressão, né, que é bastante comum ainda, e sem um cuidado adequado, né? Então, quando eu pensei em montar, cobrindo essas lacunas, né? Preenchendo essas lacunas, aumentando o staff de pessoas, melhorando o cuidado, capacitando melhor os cuidadores, os enfermeiros, para que eu pudesse realmente garantir que aquele idoso, principalmente o idoso mais dependente, ele pudesse ter um atendimento adequado, né? Então foi daí a vontade, falou assim, tenho vontade de ter, eu acho que o espírito empreendedor eu já tinha e não sabia, né? Tinha um consultório, mas queria ter um negócio, mas eu falei, mas isso aqui eu não quero, casa de repouso desse jeito eu não quero, eu quero fazer assim. Aí eu descobri que fazendo assim era uma modalidade de atendimento que fora do Brasil já existia há muitos anos. Falei, bom, então já existe, então vamos fazer aqui, né? Eu tinha uma lembrança do meu tempo de residência médica, de faculdade, de um hospital de retaguarda que existia aqui no Hospital das Clínicas. Eu me formei aqui na USP, aqui em São Paulo, e o Hospital das Clínicas tem até hoje um hospital de retaguarda no município da Grande São Paulo. Naquele tempo era um depósito, mas era da onde saíam os pacientes crônicos para desocupar leito no hospital e iam para lá. Então eu tinha uma visão de que podia ser feito, e podia ser feito melhor do que aquele hospital de retaguarda lá do Hospital das Clínicas, porque também não era um atendimento adequado, né? Mas foi daí a minha inspiração, né? E o doutor hoje não tem mais clínica? Particular, clínica? Eu continuo em consultório particular até hoje. Além do projeto, o doutor tem a clínica ainda. É porque eu consegui colocar meu consultório dentro de uma das nossas unidades, para facilitar minha vida, meu deslocamento, minha locomoção. Então eu tenho o meu consultório dentro de uma das unidades, aí facilita minha vida. Mas eu faço um consultório de clínica médica já há 37 anos. Né? E se eu puder, eu fico mais 37. Né? Ele se formou cedo, ele tinha 12 anos, 15 anos. É um jovem.